a Deus pelas bênçãos que já tem concedido a nós, mais um dia em nossa vida, né? E a melhor coisa que temos é que Jesus nasce em nossos corações também, para que possamos estar sempre aptos para louvar o seu santo nome. Então vamos cantar o hino agora, Nasce em Mim. Que bom quando Cristo nasce em nós. Neste momento vamos cantar a música Restaura, do CD Jovem de 2012. Restaura meu ser.
Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura. Meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura. Agora vamos colocar de pé e vamos louvar nosso Deus com o hino Vaso Novo. O hino 502. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos colocar de joelhos. Então, palavra de oração. Eterno e bom Pai,
Com nossos corações agradecidos, nos encontramos mais uma vez diante da Santa Presença, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar junto conosco aqui, que a Tua presença possa ser sentida em cada momento de nossas vidas aqui nesse lugar, Senhor. Você abre nossos corações, abre nossas mentes, para que possamos ser receptivos à Tua palavra que vamos ouvir nessa noite, Senhor. Sei que o pregador que irá expor a Tua palavra também. Unge os seus lábios com o Espírito Santo, Senhor. Que Ele possa trazer uma palavra que seja um bálsamo para nossas vidas e que nós possamos trazer a cura espiritual que nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Agora também continue, aceite nosso louvor e nossa gratidão. Nós não somos merecedores de nada, mas pelos méritos de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, chega um momento muito feliz, onde a gente pode se levantar, cumprimentar as pessoas e juntos, em família, vamos cantar esta música e cumprimentar. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco esta canção. De vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Eu mudou-me, eu bem sei completamente, só Jesus a minha vida satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim, como a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, eu me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão
dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar. E cantando este amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Obrigado, irmã Vilma, pela mensagem musical tão inspiradora, um hino bastante conhecido, muito bonito. Gostaria de ler alguns versículos nessa noite, meditarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E, para tanto, gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Do livro de João, os versículos 16 e o versículo 17. 16 e 17. A Bíblia nos diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode ou não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mundo não o conhece, que diz, não pode receber. Interessante que no original a palavra outro significa outro da mesma categoria, outro igual. E é justamente o que a gente sabe que é o Consolador, o Espírito Santo, sendo parte da Trindade, não é? Aliás, esse termo Trindade, em realidade nós não encontramos na Bíblia. É um termo técnico para dizer Deus o Pai,
Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não é? 3 trindade. E é bastante interessante porque hoje, em alguns lugares se fala bastante sobre o Espírito Santo, mas não no intuito de pedir o poder do Espírito Santo, no intuito de conhecer mais sobre o Espírito Santo, mas em realidade alguns estão questionando a divindade do Espírito Santo. Essa é a questão. Mas notem, no capítulo 14, Jesus, ele faz aquela promessa bastante conhecida, e que é um dos versículos mais, quem sabe, mais confortador para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, para que onde estiver estejais vós também. Então Jesus pronuncia essas palavras para os discípulos. Quem sabe os discípulos não tinham entendido muito bem, não tinham captado a ideia de que em pouco tempo Jesus deveria subir ao céu. E depois, nesses versículos que nós lemos, Jesus intensifica um pouco mais a realidade de que ele não mais estaria visivelmente com os seus discípulos. Ele faz a promessa do Consolador. É interessante notar e lembrar que Jesus, enquanto esteve nessa terra, e a Bíblia nos diz, andou por vários lugares, sempre fazendo o bem, não é? Curando os oprimidos, ou libertando os oprimidos do diabo, não é? Pregando, confortando, dialogando às vezes com uma só pessoa, como ele dialogou com a mulher samaritana, com Nicodemos, indo à casa de Zaqueu e assim por diante, mas a presença visível de Jesus não era possível em todos os lugares, porque ele estava limitado à forma humana. E agora, quase no final do seu ministério, Jesus conversa com os seus discípulos, com aqueles que o ouviam, dizendo, olha, vocês agora vão ter outro Consolador. Porque Jesus também era Consolador, não é? E ele agora, então, enfatiza a realidade de que esse que viria poderia influenciar vidas, poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, o Espírito Santo. Alguns têm a ideia do Espírito Santo como sendo uma força ativa de Deus, apenas uma força ativa de Deus. E é curioso essa ideia, porque a Bíblia apresenta o Espírito Santo não como uma força ativa de Deus, mas como uma pessoa. Mas no capítulo 16, a partir do versículo 7, nós temos uma abrangência um pouco maior do trabalho do Consolador. 16, versículo 7, diz, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Vou continuar lendo aqui o versículo 8 depois, mas assim, só para pensarmos juntos um pouquinho. Ele diz assim, se eu for, o Consolador virá. Se eu não for, o Consolador não será enviado. Isso significa que o Consolador, o Espírito Santo, não fazia sua obra, não estava presente? Ou significa uma abrangência, uma atuação maior do Espírito Santo? O que vocês acham? O Espírito Santo estava inativo, é a pergunta que eu estou fazendo. O Espírito Santo estava ativo, só que o Espírito Santo agora teria uma participação maior, plena. Obrigado. Isso nós entendemos, e algumas pessoas, quem sabe, não entendem. A realidade é que o Espírito Santo já estava presente, sempre trabalhou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, o Espírito pairava sobre as águas. Desde o momento da criação, desde antes da criação, o Espírito Santo é eterno.
então a atuação do Espírito Santo não se limitaria somente depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas então a plenitude, uma atuação maior do Espírito Santo se daria depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, é interessante aqui essa história, nós conhecemos essa história, quando Samuel, o profeta de Deus, ele passa a procurar alguém que deveria substituir o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então, Saul deveria ser substituído. E então, Samuel tinha a incumbência de ungir o novo rei, ou esse novo servo do Senhor, que deveria atuar no lugar de Saul. E então, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, nós temos aqui algo especial também. E está ali, versículo 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, falando de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui a gente nota aqui a atuação do Espírito Santo, e nós, ao acompanhar os episódios que ocorreram depois desse momento, quando o pequeno Davi é ungido, nós vamos notar que ele agora passa a ter uma atuação maior, não é? A fazer coisas que antes ele não estava capacitado a fazer, e ele serve continua servindo como pastor de ovelhas, mas também ajuda o rei. Quando o rei Saul estava atormentado, ele ia e tocava a harpa, ele ajudava o pai também, cuidando ou zelando pelo cuidado dos seus irmãos, e assim por diante. Então, ele passa a ser agora movido pelo Espírito Santo, e ele passa a fazer coisas maiores, coisas mais abrangentes. E você sabe, no Salmo 51, nós temos aqui a realidade de que quando Davi se arrependeu, depois de ter claudicado, depois de ter caído, ele na sua oração, ele menciona o Espírito Santo. Salmos capítulo 51, versículo 11. 51, 11. A Bíblia nos diz: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o quê? O teu Santo Espírito. Então, isso denota que o sucesso da vida de Davi estava linkada, estava ligada, estava conectada à realidade da atuação do Espírito Santo na vida dele. Isso é interessante e é bom nós pensarmos que também, claro, o sucesso da vida do cristão tem que estar ligada à atuação do Espírito Santo na nossa vida. Sem a atuação do Espírito Santo, o nosso trabalho não é verdadeiramente um trabalho ideal para Deus. Essa é a verdade. Podemos fazer algumas coisas, mas com a atuação do Espírito Santo as coisas se processam diferentes, não é? E às vezes a gente vê alguns comentários de alguns comentando sobre a atuação de alguns, diz, mas ele é movido pelo Espírito Santo. As coisas que estão acontecendo não pode ser coisa humana somente. O Espírito Santo tem que estar atuando para que isso seja dessa maneira. E é verdade. Então Davi temeu naquele momento que o perdão de Deus não o alcançasse, que ele pudesse perder a atuação do Espírito Santo. E a Bíblia, claro, nos diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, vou pedir para projetar aí também, aparece também uma menção do Espírito Santo. Existem várias menções
do Espírito Santo no Antigo Testamento. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso está no livro de Jó. Ezequiel, capítulo 11, versículo 24, por favor, uma outra menção do Espírito Santo. Existem várias, nós não vamos ler todas, mas só para que a gente tenha em mente a atuação do Espírito Santo em vários momentos no Antigo Testamento. E a Bíblia então nos diz: então o Espírito me levantou, me levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. Assim se foi de mim a visão que eu tinha visto. Uma outra menção do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos uma abrangência de versículos, muitos versículos que falam da atuação do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo transportava a pessoa, transportou pessoa. O Espírito Santo conduziu pessoas, o Espírito Santo falou com pessoas. O Espírito Santo também impediu algumas coisas. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 16, por favor. Atos capítulo 1, versículo 16. Aqui nós temos: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, falando que o Espírito Santo falou. Romanos capítulo 8, versículos 26 e versículo 27. Algo interessante, porque sem o Espírito Santo, até mesmo as nossas petições, elas não são adequadas, não são ideais. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos o que pedir. Que coisa interessante, né? Até mesmo nas nossas orações, ao orarmos, e às vezes é uma oração sincera, não estou dizendo que não é uma oração sincera, mas podemos estar pedindo coisas equivocadas. E somente o Espírito Santo, somente Deus sabe o que é melhor em termos de coisas que nós desejamos para nós mesmos. Assim que, até quando pedimos em oração, nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Nós sabemos que quando vamos ler a palavra de Deus, como quando vamos ler a Bíblia, precisamos também da iluminação do Espírito Santo, antes de estudarmos a palavra de Deus, para que possamos entender verdadeiramente o sentido da mensagem divina, apesar de que nós conhecemos muito da Bíblia. Outra coisa que o Espírito Santo também nos ajuda e nos conduz quando estudamos a palavra de Deus é ler ou escutar a mensagem que Deus tem para cada um de nós nas entrelinhas da Bíblia. Alguém disse que existem mensagens nas entrelinhas que às vezes nós lemos durante muitos anos e não percebemos. E às vezes nós lemos de novo a mesma coisa e aquilo nos toca. Então, uma mensagem que nós não tínhamos visto, não é? Os olhos haviam lido, mas nós não havíamos percebido a profundidade daquele versículo que está ali. O Espírito Santo nos ajuda a entender. Então, é necessário que peçamos sabedoria e verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Isso o Espírito Santo nos dá. João capítulo 14, versículo 26. Eu gostaria que fosse colocado também. João 14, versículo 26. A Bíblia diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí está. Você já deve ter ouvido bastante sobre esse versículo que o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar. Você também já deve ter ouvido que chegará o momento em que a gente poderá não ter a palavra de Deus nas mãos, ou não poderá
estar com a palavra de Deus nas mãos, e nós temos que saber a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar o quê? A lembrar. Nós só lembramos daquilo que já vimos e estudamos. Então, por isso que é necessário estar lendo a palavra de Deus. E você já deve ter estado em alguma situação em que você necessitava de um versículo, de uma verdade bíblica para mostrar para alguém. E o Espírito Santo, então, o faz, ou te faz lembrar, e você fala aquele versículo. Não sei se já aconteceu com você. Não sei se eu contei para vocês uma situação uma vez que eu conheci um rapaz de uma outra denominação. Eu não vou mencionar a denominação, mas é uma dessas denominações que bate na nossa porta, que dificilmente alguém não recebeu durante sua vida toda uma visita de uma dupla dessa denominação na sua casa. São tenaz no evangelismo e são admiráveis por isso, não é verdade? Eles vão, e é interessante que eu estava num outro estado e por alguma razão, quando eles batiam na minha porta, eles tinham alguém que falava português e sabia que o que morava ali falava português. Como eles têm essa informação, talvez com um vizinho, eu não sei, mas eles se estudam, se aperfeiçoam e eles buscam fazer da melhor maneira possível. E eu conheci um rapaz dessa denominação, numa vez, num evento, quando o consulado itinerante, com sede em Washington, ele ia em Columbus a cada 3 ou 4 meses, e às vezes eles buscavam um lugar para poder atender o público. E foi feito contato conosco, foi feito contato comigo, a gente falou com o pessoal, e nós tínhamos um espaço, não era a nossa igreja própria, mas uma igreja alugada, e a gente então deu ok para que o pessoal do consulado americano fosse atender os brasileiros da comunidade de Columbus. E foi uma bênção esse dia, veio gente que eu nunca tinha visto, e nós tínhamos alguns materiais para serem entregues ali para o pessoal. Algumas irmãs prepararam um lanche, nunca tinha acontecido isso antes, o pessoal do consulado ficou maravilhado. A gente deu comida, ou sanduíche, para todo mundo que foi lá no consulado. Por volta de 100 pessoas. A gente supriu esse pessoal ali, deu bebida, deu lanche, sanduíche, comida, um monte de coisa. E foi fantástico. Nesse dia apareceu um rapaz dessa denominação e a gente fez amizade. E ele disse, vamos um dia nos encontrar. Eu disse, está bem. E depois ele tinha meu telefone, eu tinha o telefone dele. E ele disse assim, olha, eu queria te convidar para a gente tomar um café, Starbucks, não sei. Eu digo, café eu não tomo. Mas eu posso tomar um suco, que também é refrigerante e não estou bebendo. E eu fui, me encontrei com ele. E eu já imaginava que não seria um encontro amigável, mas seria um encontro para um duelo. Eu levei minha Bíblia. E quando cheguei no estacionamento do lugar onde nós havíamos combinado, não era Starbucks, era Panera Bread, não sei se conhece. E eu pensei comigo, desço com a minha Bíblia, ou eu entro sem a Bíblia no lugar para encontrá-lo. Eu pensei, eu sou pastor, ele sabe, mas se eu entrar com a minha Bíblia, ele já vai ter uma postura assim, nós vamos ter um duelo mesmo. Quem sabe eu esteja enganado. Então eu deixei minha Bíblia no carro, de qualquer coisa eu vou e busco minha Bíblia, que está aqui no carro no estacionamento. E cheguei, quando eu cheguei, não estava só ele não me disse isso, tinha mais um, não é? E realmente era um duelo ali. E eles começaram a falar uma série de coisas. E eu, num momento assim, eu pensei, vou buscar minha Bíblia. Mas depois a conversa começou, e eles começaram a me falar algumas coisas. E eu comecei a dizer algumas coisas para eles, e dizia assim, olha, lá no livro tal, versículo tal, está escrito isso, sobre isso que você está dizendo. Abre aí para você dar uma lidinha.
E eles ficaram meio contrafeitos. Daqui a pouco vieram com uma outra situação, uma outra passagem mal interpretada. Eu disse para eles, no livro tal, no versículo tal, lá está escrito assim. E nós conversamos cerca de 1 hora, e eu sem a minha Bíblia, e eles com a Bíblia deles. E eu dizia, leia em tal lugar, leia em tal lugar. Terminamos, eles ficaram um pouquinho frustrados, e cada um foi para o seu canto. E eu agradeci a Deus, porque eu não tenho memória fotográfica. Eu não consigo gravar muitos textos, na verdade, sem a Bíblia. Quem sabe alguns de vocês conseguem gravar muitos textos. Eu tenho alguns, mas para um momento desse assim é difícil. E Deus me ajudou, pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo me fez lembrar alguns versículos, e eles ficaram impressionados, não comigo, mas com a atuação de Deus. E a mensagem foi passada ali através do poder de Deus. Então, prezados, pode ser que você não imagina como Deus o fará lembrar de algumas coisas, mas a nossa função agora é ler, porque a promessa é, o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar daquilo que nós lemos na Bíblia. Amém? Não é? Eu quero ler mais alguns versículos. Atos, capítulo 2, versículo 4. E depois o capítulo 8, versículo 39. Atos 2, 4. A Bíblia diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós sabemos que a atuação do Espírito Santo é capacitar em momentos que são necessários ser passada a palavra de Deus. Nesse momento, nesse evento, eles necessitavam falar em outros idiomas. Então o Espírito Santo os capacitou a falar em outras línguas, não é? Capítulo 8 agora, versículo 39, por favor. 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a quem? A Filipe. E não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Nós conhecemos a história. Primeiro, Filipe foi influenciado pelo Espírito Santo a ir ao encontro com o eunuco. Esse que era cidadão, que era um nobre, não é? E então, Filipe encontra com esse cidadão, esclarece as dúvidas que ele tinha de Isaías 53, e na mesma viagem, não é? No mesmo evento, Filipe o batiza quando eles chegam onde havia água, e o eunuco pede o batismo. Em seguida, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz o que com Filipe? O arrebata, o transporta para outro lugar. Que coisa fantástica o trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo, às vezes, ele fala algumas coisas que nós temos que obedecer. E Filipe obedeceu. Eu entendo que muitas vezes você já deve ter ouvido a voz do Espírito Santo falando no seu subconsciente, que trabalha no nosso subconsciente, dizendo, não faça isso ou faça isso, não é? Esse é o caminho, andai por ele. E claro, quem sabe alguns pensam ou perguntam, mas o Espírito Santo também fala aos ouvidos, ao subconsciente daquele que não aceitou a palavra de Deus ainda? O que vocês acham? Daquele que não se converteu? Fala. Claro que fala. Não é assim? O Espírito Santo fala a todos os seres humanos. Esses dias estávamos conversando sobre a situação que nós já ouvimos de que o Espírito Santo irá o quê? No final dos tempos. Irá se retirar. Estávamos conversando sobre esse aspecto. O que seria retirar o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo deixaria de estar atuando na vida dos seres humanos? O Espírito Santo deixaria de estar com aquele que está apegado a Cristo Jesus ao se retirar?
ou é uma expressão que quer dizer que o trabalho do Espírito Santo estaria encerrado na vida de algumas pessoas? O que vocês acham? Sim. Exatamente. Algumas pessoas estaria terminado pelo rechaçamento, isso é, pela total abstinência, não é? De querer ouvir a palavra de Deus. Claro, aqueles que estiverem esperando a volta do Senhor Jesus, os salvos, o Espírito Santo não será retirado deles. Significa que os salvos continuarão com o Espírito Santo. Os que resistiram efetivamente à voz do Espírito Santo não serão mais influenciados pelo Espírito Santo. E a maldade irá aumentar mais do que nós estamos vendo atualmente. Será um momento difícil, um momento terrível. E alguns começam a dizer que o Espírito Santo já começou, você já ouviu alguém dizer, já começou a se retirar. Quem sabe algumas pessoas se fecharam totalmente à atuação do Espírito Santo, taparam os ouvidos e já não querem mais saber do nosso querido Deus. Nós vamos ler alguns versículos mais. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7, versículo 51. A Bíblia diz: homens de dura cerviz, incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre fazeis o quê? Resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. O Espírito Santo pode ser resistido. Deus, em seu amorável cuidado para conosco, nos dá o livre-arbítrio. E sendo o Espírito Santo um Deus, Ele também não força ninguém a ouvi-lo, a segui-lo, a escutar os seus conselhos. Então o Espírito Santo pode ser resistido, não é? De outra forma, as pessoas seriam obrigadas a serem salvas. Mas aqueles que querem ouvir a voz do Espírito Santo podem ouvir, mas aqueles que não querem ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não força. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. A Bíblia diz: atravessaram a região de Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 17. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Que coisa interessante, graças a Deus, o Espírito Santo não nos permite, às vezes, irmos para alguns lugares ou fazermos algumas coisas, ainda que aparentemente parece ser uma boa coisa. Então, se em algum momento nós escutarmos a voz do Espírito Santo dizendo: é melhor você não fazer isso, ou não ir nessa direção, ou não fazer essa viagem, não sei quantos já tiveram essa situação, parece que a coisa não está dando certo, não é? E a gente parece que quer insistir, não, tem que dar de qualquer maneira. Claro, a gente deve ser um pouco perseverante naquilo que a gente quer fazer ou determina fazer, mas nós temos que pedir a orientação de Deus. Algumas coisas não devem ser feitas. E quando algumas coisas, apesar de você ter tentado e não dar certo, você não deve se frustrar. Às vezes a gente tenta, faz o nosso melhor e a gente não consegue aquilo que a gente queria que acontecesse. A gente deve lembrar que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem do quê? Daqueles que amam a Deus. Se você orou, se você fez o seu melhor
e assim mesmo não deu certo aquilo que você havia planejado, você não deve se frustrar, deve conversar com Deus, deve agradecer a Deus, porque por algum motivo, quem sabe não era o momento, ou quem sabe não era alguma coisa que você deveria fazer. Prezados, a abrangência da atuação do Espírito Santo é muito grande. O Espírito Santo tem diversas maneiras de se manifestar. O Espírito Santo será manifestado um pouco antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira abundante. O que nós chamamos de chuva serôdia, isso é, uma manifestação aos moldes do que aconteceu em Atos capítulo 2, quando Deus irá usar pessoas cheias do Espírito Santo para a terminação da obra. E, inclusive, a experiência que nós temos que buscar é alcançar a experiência de sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo antes da nossa conversão. Ele continua conosco, tem atuado na sua vida, tem atuado na minha vida, mas eu tenho que pedir para que eu tenha plenitude, ou que seja cheio do Espírito Santo para a terminação da obra de Deus. Essa deve ser a nossa oração, me faça cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira que proezas, coisas grandiosas aconteceram, milagres e coisas assim que não são comuns, nós entendemos que essas coisas irão acontecer um pouquinho antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que eu e você tenhamos essa experiência, sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para que possamos crescer, para que possamos orar pelo Espírito Santo, para termos esse poder, para que possamos fazer a diferença pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Para finalizarmos o culto dessa noite, eu convido a todos a se colocar de pé para cantar o hino 158, Suave Espírito. Espírito
todo ser, por teu poder e amor. Querido bondoso Deus, te agradecemos pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Aliás, só estamos aqui hoje assistindo o culto porque o Teu Santo Espírito nos trouxe através do convite amoroso. E, ó Deus, ajuda-nos a cada dia crescermos nessa experiência de sermos cheios do Espírito Santo. E que possamos, assim sendo, fazer um trabalho mais eficaz, mais próprio para a Tua honra e para a Tua glória. Estejas conosco durante esta semana e que possamos, ó Deus, sentir o Teu amor, a Tua graça. Dá-nos o Teu perdão, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso.